Então, por conta dessa agenda fraca, acredito que ele não saia dessa região que a gente já tá falando há dias, né? Essa região desse topo aqui dos 60 minutos, tá? Ontem, na taxa de juros, ele foi buscar aquela região do 880 lá, né? 870 que falamos ontem, mas voltou para dentro do caixote, capturou os fundos que a gente já tinha mapeado, né? Deixa eu pegar aqui a setinha. Esse fundo aqui que tinha dinheiro, esse fundo que tinha dinheiro e esse fundo que tinha dinheiro, tá vendo? Ele capturou, ó, as três regiões de liquidez. Então, encheu o carrinho, tá? Encheu o carrinho aqui. Vamos ver se agora, né, depois dele ter produzido esse movimento e estar acima das médias no mercado comprimido no 60, se por acaso ele vier ganhar esse cara aqui, aí a probabilidade é de que ele venha brigar aqui em cima de novo. Mas a gente vai ter que observar como que ele vai se comportar, tá? Pelo 1 minuto, a gente tem, todo mundo tá vendo, topos e fundos descendentes e mercado também comprimido. Como ainda falta 25 minutos para abertura, vamos ver como ele vai se comportar aqui nessa região, tá? Porque pode ser também que ele faça uma coisa para ele subir. A gente tem, ó, um FVG nessa região aqui dos 60. Tá vendo? Ó, ele acabou de pintar aqui embaixo, ó. Vou deixar ele de verde e vou preencher pra gente mapear esse cara, porque ele subiu o potente, né? Ele fez uma BT zona aqui pelos 60 minutos e subiu o potente, já rasgando as médias para cima de novo. Então, a gente vai ter que entender qual vai ser o movimento desse cara, se ele vai trazer o preço para cá, para balancear essa região e fazer isso aqui, ou se ele vai subir direto, a gente tem algumas possibilidades, né? Se ele já vai daqui, já vai subir direto, ou numa terceira possibilidade, se ele vem testar os 50% desse cara aqui, ó, tá vendo? Ó? Se ele vem aqui, dentro desse candle anterior de 60 minutos, e vai trazer o preço para baixo, tá? E aí ele pode sentir aqui para poder fazer isso aqui, ó, tá? Então a gente tem essas três possibilidades. Se ele vai jogar pra cima pra capturar isso aqui e cair, se ele vai capturar esse cara pra subir ou se ele vai subir direto, tá? Só que a gente vai conseguir enxergar isso de forma mais clara a hora que o movimento que ele produzir na abertura, tá bom? Então, vamos mapear essas três regiões. As duas quedas, né? Quer dizer, essa queda expressiva, ele já vem de uma vez, esse exemplo de rosa. Deixa eu apagar aqui o 1 minuto aqui do lado para vocês entenderem. Se por acaso ele produz esse movimento do rosa, a gente tem uma barra de poder nascendo aqui na abertura, tá? E aí provavelmente vem capturar isso aqui, beleza? Então, esse é o possível movimento do rosa. Se ele tem o movimento da opção amarela, vai vir com potência para cá, raspando tudo, as médias vão se alinhar para cima, ele vem testar e pum. Esse é o movimento que a gente espera se ele for fazer esse cenário amarelo. E caso ele faça o cenário azul, ele vai jogar para cima com potência, a média não vai embicar, vai ficar flat. E aí, dentro desse cara, ele tem duas opções. Ou ele vem de uma vez, ou ele vai produzir um topo menor e vir de uma vez, tá? Mas a média vai ficar flat, ela não vai acompanhar o preço. Ele vai vir buscar isso aqui sozinho, numa barra grande que deixa a média para trás e depois ele volta rápido, tá? Então, esse cenário aqui. Mas a gente precisa da abertura. Dúvidas? Pode repetir o amarelo? Posso. O amarelo, ele vai subir de uma vez, tá vendo? Ó? Ele vai usar, ele subiu em 90 graus, deixa eu pôr no amarelo. Ele subiu em 90 graus, tum, retão. Aí ele parou. Se a gente for pegar essa barra vermelha de 60 minutos, ela é praticamente uma RBI, porque ela tá no primeiro terço do movimento de alta, tá? Então, ela é uma RBI. Então, se ele sobe de uma vez, ele vai usar esse cara como impulso, vai fazer um engolfo e pau, vai subir, tá? Então, o amarelo, ele só continua esse movimento e produz uma recuperação em V, tá vendo? Ele desceu e aí ele produz uma recuperação em V, e aí ele sobe. Deixa eu olhar o chat aqui. No azul, para ele produzir o azul, ele vai fazer o mesmo, inicialmente, o mesmo movimento do amarelo, só que as médias vão ficar. Isso se ele não produzir isso aqui já agora, tá? Então, ó, tá vendo que ele tá subindo? Então a gente vai ter que observar. Mas se ele for cair, ele sobe potente. Deixa eu apagar tudo aqui pra olhar. Ele sobe potente e as médias ficam. Londres foi bom, Fê? Eu nem olhei pra trás. A Londres foi essa. Não foi essa queda. Foi essa queda toda, foi. E Londres jogou pra baixo, então. Se a gente for pegar aqui o Zone, Nova York vai jogar pra cima. A máxima desse cara é aqui nesse movimento, ó. Vou colocar uma linha aqui, nesse buy side aqui, tá bom? Ó, que é a máxima desse cara de 60 minutos. Ó, no 15, mercado comprimido. A 8 já começou a meio que ficar flat, só que o MACD do 15 já tá querendo ficar negativo. Ó, divergência, tá? Então, vamos observar esse ponto. A gente tem um topo aqui, um topo aqui. Aí a gente tem um topo mais alto no gráfico, um topo mais baixo no MACD. Então a gente tem essa divergência, tá? Aqui a gente tem preço subindo, aqui a gente tem o MACD caindo. Essa região que ele sentiu é o 62 dessa queda, ó, tá vendo? Então, a gente ainda tem a região do 70, que é um ponto que ele tem travado, tá? Mas vamos esperar a abertura, tá? Não vou fazer nada antes. E aí a gente toma uma decisão. Bom dia, Vini. O payroll ficou pra semana que vem. Eu acho que é quarta-feira, se eu não me engano. Nos 5 minutos, nós temos a 20 descendente e a 200 também. Então, vamos ver como ele vai se comportar aqui. Mas esse movimento pré-abertura vai ser até bom pra gente conseguir definir o que ele vai fazer. 15 minutos ainda. Pode falar, Pedro? Ah, não, Pedro, provavelmente não.
Pode ficar tranquilo. Até porque essa regra de consistência é em cima do seu lucro, tá? Já perdeu a vol nessa região aqui, né? Ó, a 20 do 2 minutos tá aqui embaixo ainda, flat. Por hora, a característica daquela opção azul. Vamos ver. Foi, barra de poder, começou a falhar aqui na vol. A 20 acabou ficando um pouco aqui pra baixo. Deixa eu ver como é que tá a frequência do mercado hoje. 410 pontos de amplitude. Ele já, se a gente for pegar os dias anteriores, ele já cumpriu o papel de amplitude, tá? Entre máximas e mínimas. Deixa eu ver como é que tá diário. Sentindo a 20 aqui no 4 horas, ó. Mas o 4 horas, essa barra aqui do 4 horas de queda fechou muito boa, hein? Deixa eu tirar esse alté aqui rapidinho. Ó, fechou bem boa mesmo. Um outro ponto que a gente vai mapear é essa mínima aqui do 4 horas. Vou deixar isso aqui no jeito, por quê? Porque se ele vem aqui, bem no início do FVG, ó, pode ser que ele sinta, mas se ele vem aqui, ó, ele vira um controle para sempre no 4 depois de ter testado 20 com 8 descendente. Vou deixar aqui, tá? Só pra gente não esquecer. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou deixar esse buy side nessa região aqui, ó, pouquinho abaixo, sei lá, 10 pontos abaixo, porque essa região aqui do 91 é o 62 dessa barrona do 4 horas, tá? Então, eu vou levar essa informação em consideração. Então, baixei aqui, tá? 12 horas. Que temos no 12. 12 não tá. O MACD tá negativo, começou a perder a vol, ó. Produzir barras uma do lado da outra. Mas aí testou a 8. Aí é o mesmo cenário do 4 horas, ó. Se ele perde essa região aqui, ele vai deixar pra ver e virar um controle pra sempre no 12 também. Aqui uma hora aquele cenário que a gente já tinha mapeado. Nossa, vontade de vender pelo 2 minutos já, não dá? Eu não vou vender antes da abertura, não. Acabou de pensar nisso? Nossa, olha que barrinha boa. Nem tá grande, ó, só aparece. Mas é porque na abertura ele dá tanta chicotada. MACD de um negativo, muito divergente, ó. Muito divergente num minuto. É, queimar a largada, né? Mas o cenário azul tá evoluindo, hein? Probabilidade, se ele continuar assim, aqui, ó. Região de 600. 590 e aqui é aquele FVG do 1 hora, ó. Tem 5 pontos isso aqui, ó. Mas ele precisa vir muito potente. Com o stop aqui, ó, em cima do doji. Aí tem 5 pontos só. Já ganhou a máxima aqui. Olha lá, ó. Fica aqui, ó. A gente, eu vou. Ô, Cacilda, eu vou colocar. E vou deixar aqui, ó. Nessa barra. 7 pontos. E vamos ver. O que que ele vai fazer? Tem a 200 do 1 aqui. Ah, 7 pontos vale o risco, vai. 7 pontos tá de boa. Sair daqui. MACD do 2 no zero. Pior que agora, ó. 10 e 28 vai entrar o estagiário. Vai, estagiário, joga o preço pra baixo. Bora. Vou até falar 2 para 1 aí do risco da entrada. Mentira que você fez isso. Você foi lá no 50. Onde? No 45 e não me tirou no 44. Agora esse cara precisa ir. Se ele não for, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pô no zero, tá? Faz parcial aqui em novas mínimas, nessa região. E depois dá até pra levar até a 200 do 2. Será que é muita coisa? 20? Tudo bem? Aí saiu, agora 50 pontos. 11,5. Olha, socorro, já vai protegendo aí. Até a 200. Protege, protege, protege. Vou proteger em cima dessa barra aqui. Deixa eu ver aqui o cenário. Já enforca, enforca. Ó, não me tirou no tique. Vai me tirar na proteção. Foi. Cenário azul. Até a 200 ou até aqui embaixo, quem quiser. E acabou-se nossa quinta-feira. Aí quem quiser carregar até lá embaixo, até pelo menos 50% desse cara, fica à vontade. Porque o risco tava de 7 pontos. Então, né? Risco de 7 tá bom, né? Ah, essa linha aqui é a linha da barra do 4 horas, ó. Repara. Ó, ó, ó. Olha lá, ela virando o controle pra sempre, ó. Nossa, já, aí o trader insatisfeito vai falar assim, putz, mão de alface, devia ter segurado. Testando FVG, vamos ver uns 5 minutos. Ó, testando o FVG de 1 hora, esse cara aqui, que a gente já tinha mapeado, sentiu bem. Todo mundo entrou na operação? Vocês assumiram o risquinho de 7 pontos pra entrar na operação? Sim? Não conseguiu, Sandro? Boa, Vinícius. Boa, Lívio. Boa de boa, né? US$ 176, boa? Muito bom. Boa, Fábio, Letícia. Isso aí, galera, isso aí. Ô, Sandra, me chama no privado depois, tá bom? No meu telefone lá, no, pelo WhatsApp. Ó, gente, o cenário azul foi concluído com. Vocês entenderam? Esse início aqui, ó. Agora, gente, pra vender, pra quem não entrou, vai ter que esperar um pouquinho, tá? Sério, você alongou, ô Pedro? Me manda seu relatório depois que eu dou uma olhada. Eu fiz um e-book pra vocês, inclusive. Vou pedir pro time mandar, já tá pronto. De regras. Aquele azul foi o seguinte, ó. Vocês percebem que a barra foi, ó. A 20 ficou aqui. Aí trouxe o preço pra baixo, a 20 tecnicamente flat. Aí ele tentou subir de novo, ó. Tá? A 20 continua na mesma região de preço, ó. De uma barra para outra, ela subiu 1 ponto. Tá vendo? Ó. E aí ele começa a perder o momentum dessa barra. Ele começa a perder o poder dessa barra e a 20 fica aqui, ó. Ela não acompanha o preço, por mais que o preço tenha se afastado dela. Ela não acompanha, ele perde o momento e traz o preço para baixo, ó. Tá vendo? Então aqui já caracteriza a venda. Tanto que a gente falou lá, ó, se vontade de vender essa barra. Porque o que que eu tenho aqui? Eu tenho 50% dessa queda. Ó, tem algumas informações relevantes nessa situação. Eu tenho 50, ele foi lá testar o 70,5, mas fechamento ficou entre 62 e 50% dessa queda, tá?
Aí eu tenho a barra que não deu continuidade. Eu tenho essa falha de topo aqui, produzindo um topo menor, né? Uma falha de continuidade. Tudo nessa região, ó. Tá? E eu tenho um ponto importante. Range. A gente estava num range, mas não tem notícia, ô Miguel. Não tem notícia hoje. A gente já estava num range de 410 pontos. Lembra que eu falei? Que a gente está num range de 410 pontos? Então, se a gente for olhar. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui a frequência. Vou na tela de cá. Aqui, ó. A gente já estava numa amplitude de 410 pontos. E a frequência, tá boa a frequência hoje, ó, tá de 41 pontos. Isso quer dizer o quê? Que ele anda 41 pontos antes de uma correção. Tá? Ele vai mais fluido. Essa é a frequência do ativo hoje. Tá? Então, se a gente for pegar os dias anteriores, ele tem feito cento e poucos pontos, 200 pontos de range. Então, se a gente for pegar agora, o dia de hoje, 410, putz, ele cumpriu o papel. Ele já fez, ele já marcou fundo e topo, se a gente for pegar o mês de dezembro. Tá? Então, eu não espero novas máximas ou novas mínimas do dia, por exemplo, neste primeiro momento. Porque ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele já marcou máxima e mínima. Se a gente for pegar a amostra anterior, né? Esse último mês, essas últimas 2 semanas, por exemplo. Tá? Então já cumpriu. Eu não vou esperar que ele venha renovar novas máximas do dia. Pelo menos não nesse primeiro momento, porque ele já fez o que tinha que fazer. Tá? Então eu vou arrumar uma forma de operar dentro do movimento que está, de movimento de correção. Por isso, quando a gente começa o mercado, que eu falo para vocês tanto de mapeamento e falo quando começa o mercado, olhar as possíveis possibilidades, porque você consegue antecipar a movimentação do preço. Tipo, a gente fez 3 cenários aqui, ó. Putz, se ele fizer isso, ele vai fazer isso. Se ele fizer, porque assim, é probabilidade. A gente não tem como prever exatamente o que o preço vai fazer, mas a gente tem probabilidades. Então hoje tínhamos 3 probabilidades de movimento. Ó, eu não gosto de um contra, deixa eu parar rapidinho aqui. Eu não gosto de um contra, não, mas esse cara aqui é uma compra. Mas eu não gosto de contra sem um primeiro pullback, tá? Eu não gosto. Eu prefiro fazer contra quando ele faz pelo menos 3 pullbacks. Nem ativou, ó. Mas ainda assim eu não curto. Então, assim, a gente marcou 3 possíveis cenários, 3 probabilidades. E aí, conforme o preço vai andando, a gente vai falando, puta, essa probabilidade tem mais chance de acontecer. A probabilidade dessa opção, né, das 3 mapeadas, tem mais probabilidade, porque ele tá fazendo isso. Então, se ele está fazendo isso, ele vai fazer aquilo. Entendeu? É isso que a gente tenta mostrar, fazendo leitura de preço. Se ele fez um comportamento, ele vai produzir o outro comportamento, que é tipo próximo, que a gente já sabe qual é. Tá? Eu só preciso entender qual é o primeiro comportamento, que daí eu sei a consequência desse primeiro comportamento. Onde você vê essa frequência, Lisandro? Você vai aqui na lupinha do Black e digita frequência. Aí vai aparecer frequência de mercado. Aí você clica. Vai dar pra você ver lá. Por pouco, você não passou, Erlon, mas amanhã você passa. Falta bem pouquinho mesmo. Olha, 11 doletas. Mas não opera mais hoje não, tá? Sexto dia de desafio, caramba, muito bom. Ó, pra mim isso aqui tá muito grande e tá muito arriscado, gente. Isso aqui, ó, pra gente vender. Porque ele veio testar aqui, pelo menos os 50% desse cara, ó. Ó, bem os 50%. Mas MACD tá devolvendo, tá na região da média de 200 dos 5. Vamos tentar fazer o seguinte. Tá bom, Pedro. Ó, sentindo bem o FVG do 60, apesar da 20, da 8 do 1 minuto descendente, ó. Vamos ver quanto, pra quem não operou, tá? Eu não vou entrar mais. Como que essa barra do 1 minuto vai fechar? Ela tinha que fechar pequena. Porque daí vendia ela, deixava stop em cima dela. Pra quem ainda não fez nada. 25 pontos, ó. Mas a gente tem aí uma TTTO, se ele anular. Daí ele precisa vir potente aqui pra baixo, se ele ganhar esse pavio aqui, ó. E aí dá pra deixar o stop na barra que ativar a venda. Mas tá mais arriscadinho, tá? Mas aí, ó, é aqui, e aí o stop pode ficar na barra que ativar mesmo. Se ele vier capturar. Porque daí, se ele vem capturar, a barra do 2 minutos fecha sólida. Aí fica bom. Mas não tá querendo fazer isso, não. E nos 5 minutos ele anula o corpo, porque ele deixou uma puta BT no 5. Uma BT não, uma TT. Aí, ó, já pode até trazer pra barra que ativou aqui, ó. Porque ele precisa de poder, tá? Ou deixar aqui em cima, e fica a critério. Eu não gosto desse retorno aqui no fundo, ó, por conta de pavio. Mas aí gerencia. Hein? Ele tá sentindo bem esse FVG aqui, numa hora. MACD no zero já. Mas a gente tá numa região ruim, mesmo com esse MACD, ó. Mesmo com essas falhas. Porque daí, se ele produz uma barra de poder, a gente tem a distância entre a 20 e a 200 curta. E aqui, a mesma coisa no 2 minutos. E no 5. Então, a gente entra em região de trap no todos os tempos. No 1, no 2 e no 5. Mas o 15 minutos tá bonito, viu? Pra ele continuar. Ó, bem boa essa barra do 15. Mas a gente também tem um FVG aqui, ó. E um aqui embaixo. Mas melhor ponto de liquidez aqui, né? Vocês sabem.